Olá, meus irmãos, paz e graça a todos. Eu sou Fernando Pereira Batista, do canal Yahushua Reina para Sempre, de volta com o tema, com o título, com a série de vídeos Filhos de Deus Carnais e Filhos de Deus Espirituais pós-dilúvio. Quero já agradecer a todos os queridos irmãos pelas visualizações. Peço aos irmãos, sentem em seus corações, se inscreva nesse canal para o YouTube, não para mim particularmente falando, mas para o canal Yahushua Reina para Sempre. Que vocês possam estar bem, que vocês possam estar com suas fé fortalecida naquele que vive e reina pelo século do século, e que o reino de Deus possa manifestar mais e mais nas suas vidas continuamente. E nós voltamos aqui com a série para mostrar conhecimento, para mostrar que o nosso Deus, Ele é um Pai amoroso, que Ele é um Pai maravilhoso, sempre foi, porque Ele é o Criador, meus irmãos. Ele é o Criador dos céus e da terra. Então, meus queridos irmãos, estes dias eu fiquei um pouquinho estudando para voltar a dar continuidade de volta, e eu vou levar essa série até a parte que Deus mostra pela história da Bíblia a cidade de Sodoma e Gomorra, e mais aquelas 3 cidades que estavam ali, aquelas 5 cidades. Vou mostrar aos irmãos que este juízo foi mais um juízo de Deus sobre essa descendência que era o povo de Deus, porém eles não estavam com entendimento, eles não tinham entendimento. Os descendentes de Caim, eles não tinham um perfeito entendimento de Deus, eles não respeitavam, eles não tinham entendimento, eles tinham uma genética vinda do mundo antes do dilúvio, que ficou no sangue das 3 noras de Noé ou da sua esposa. Não é que essa descendência de Caim, e passando depois para Cã, que foi amaldiçoada por Deus. Não. A Bíblia, em nenhum momento da história, a Bíblia e os livros banidos, chamados apócrifos, em nenhum momento da história Deus amaldiçoou o seu povo. Olha o que Deus diz. Vamos voltar aqui, este é o tema, Isaías capítulo de número 19, versículo 24 e 25, para nós já prosseguir com estes ensinamentos, que é pérola, que é papiro para nós. Então, meus irmãos, o canal Yahushua Reina para Sempre, eu quero lembrar os irmãos que esse canal não está com a verdade absoluta. Esse canal está aberto para os comentários, para os irmãos terem o contraditório, para os irmãos questionarem. Aquilo que os irmãos questionar, nós vamos, no nosso alcance, nós vamos buscar as respostas para passar para os irmãos dentro da palavra, dentro do conhecimento, dentro da história, porque aqui é um canal que tem muita história, tem muita arqueologia. Então, eu quero já falar aos irmãos que o canal acredita no ser espiritual que existiu, Satanás, adversário, obstáculo, que por meio da natureza humana, que por meio da carne humana, ele atuava. Não é que a natureza humana era ele próprio,
esse liberalismo de palavra, como é ensinado aí. Nós acreditamos que o ser espiritual ele tinha uma atuação por meio da natureza humana, por meio da alma dos homens. E quero lembrar os irmãos, deixar bem claro, que este ser espiritual, ele não existe mais. E quero lembrar também, em segundo lugar, primeiro, ele não existe mais, e segundo lugar, esse ser espiritual que existiu, ele não tinha um corpo como o sistema que em alguns pontos eles estão corretos, eu não tenho entendimento. Em alguns pontos o sistema religioso está certo, porque eles entendem que foi um anjo que se rebeliou no lugar invisível, no lugar onde está a luz perfeito. Não. A rebelião desse anjo, a desobediência desse anjo foi entre o céu e a terra. Entre esse céu e a terra, que hoje é o azul que está fechado, esse tecido da realidade. Então ele cometeu o pecado no lugar físico, porque lá no céu o sistema religioso erra nesse ponto, nessa linha, em dizer que a rebelião aconteceu lá. Não, Adão, ele foi o segundo anjo, que o livro de Enoque, os segredos de Enoque, diz que ele foi o segundo anjo que foi colocado aqui na terra para governar. Deus entregou na mão dele para ele governar toda a Marquete, toda a terra. E ele entregou. Além dele entregar, ele criou pelo seu estado perfeito, pelo seu estado original, pelo seu estado de anjo colocado na terra, que eles chamam de teofonia, com o Espírito de Deus, com o Nefesh e com seus graus relevados e com a formação da matéria-prima, que eles ensinam aí que Adão era terreno. Eu vou trazer um vídeo depois, Adão antes do pecado e Adão depois do pecado. Vou mostrar as matérias-primas, qual foram os elementos. Vou mostrar aos irmãos aqui no canal Yahushua Reina para Sempre qual foi os elementos que Deus formou Adão. Vocês vão ficar impressionados, vou falar um por um, e vocês vão ficar pasmos, principalmente esses irmãos que ensinam que Adão, o primeiro Adão, era terreno. Leem o apóstolo Paulo de forma equivocadíssima, dizendo que Adão não tinha espírito. Então nós vamos aprender, não percam, viu, meus irmãos? Então, este ser espiritual, ele teve uma atuação lá no Antigo Pacto. Ele, segundo, ele não tinha chifre, ele não tinha roupas vermelhas, ele não tinha rabo, por isso nós acreditamos que ele existiu lá no mundo da lei. E ele foi eliminado no juízo de Deus, que caiu em 70 com a destruição de Jerusalém, a qual mesmo o ser espiritual, ele fez o juízo físico, derrubando o templo, usando a dinastia Flaviana, os soldados romanos, as legiões, e maltratando e assassinando através da carne, através das almas que ele dominava. Ele fez o juízo físico em 70, enquanto o Criador, ele fez o juízo espiritual, invisível, sobre as almas, os espíritos, os anjos caídos, os nefilins, e nós vamos entendendo. Enquanto nós ficar batendo nessa tecla, insistindo que, como é ensinado aí, que o inferno não existe, que o inferno nunca existiu, que a vida, que o juízo de Deus, como eles ensinam, falam que tudo é a natureza humana, que o diabo era o homem, que os mensageiros eram os homens. Não é verdade.
Então eu estou falando aos irmãos, juntamente eu e o canal Luzes da Graça e o canal Yahushua Reina para Sempre, com essa parceria espiritual, nós, nós acreditamos que o ser espiritual existiu. Nós acreditamos que um inferno espiritual existiu e nós acreditamos que o juízo existiu e já passou. O ser espiritual não existe mais. Nós não estamos ensinando que ele está aí, atuando, né? Como os irmãos ensinam, que o inferno insistem em bater, é negar o ministério de Jesus. Porque Jesus expulsou demônios, Jesus livrou da opressão demoníaca. Só nós ler os 4 livros históricos, 4 evangelhos, quantos endemoniados. Ali não era o daimon, como é ensinado, era o daimon mal, era o espírito mal do homem, era a natureza somente do homem. Não era. Quando esses irmãos negam a existência desse ser espiritual, sem corpo, invisível, em que em algum ponto os irmãos evangélicos têm razão, só não conseguem entender que era Adão que entregou o reino para o seu primeiro filho espiritual que ele criou, porque ele, no seu estado perfeito, em glória, iluminado, luz, anjo, aquilo que era poder, a luz que estava sobre ele, na sua desobediência, aquilo que era luz, virou aquelas trevas que Deus separou da luz, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 2 e 3. Ele trouxe as trevas para o mundo físico. Ele trouxe o pecado. Ele trouxe as trevas. Ele trouxe para dentro dele, para dentro do mundo dele, ele e Eva. E nós temos essa natureza adâmica até o momento das nossas mortes biológicas. E a prova maior que ele trouxe para dentro de nós, as trevas que Deus separou da luz. Isso é bem claro, a natureza adâmica. Por isso que dentro de nós, a natureza adâmica, falando literalmente, quando nós fechamos os olhos, o nosso corpo aqui dentro, carne e órgão, os irmãos acham que tem uma luz lá dentro? Não. A luz lá dentro agora é o Espírito. É o Espírito de Deus. Por isso que nós fechamos os olhos e vimos a escuridão. Esta se chama-se natureza adâmica. Ele trouxe para o seu mundo físico, pela desobediência, por ouvir a voz de Eva, a Havá, sua mulher, ele desobedeceu. E aquilo que era luz na vida dele, que era poder na vida dele, que era o poder de Deus na sua forma perfeita, era um ser iluminado. Eu vou continuar ensinando que Adão e Eva eram perfeitos, que Adão e Eva foi criado, formado pela matéria-prima, com nefesh, com os graus elevados. Eu vou trazer esse vídeo depois de terminar essa série para mostrar, para derrubar esse entendimento perverso que estão ensinando aí. Que Adão era terreno. Que Adão foi feito de uma forma bestial. Que Adão foi feito de uma forma deformada. Que Adão foi feito de uma forma toda deformada. Somente com fôlego da vida. Só com fôlego da vida, com carne. Que é isso, meus irmãos? Adão era um querubim ou um serafim. Ele era o segundo anjo que Deus colocou na terra para governar a terra, para ter governo, para governar, para cuidar. É tanto que ele cuidava, lavrava a terra. Antes do erro, antes do pecado original,
O que vocês têm que ensinar, meus irmãos, é que Adão foi feito terreno pós-pecado. Pós-pecado, ele teve fome, sono. Pós-pecado, ele teve o que nós temos hoje, ele ficou em nós. As trevas trouxe para dentro. Tem necessidade de ir ao banheiro, tem necessidade de comer, tem necessidade de dormir, cansa, soa e volta à matéria. Deus não amaldiçoou Adão e Eva, nem Adão, nem Adão nem Eva. Deus amaldiçoou as suas práticas, os seus atos, a sua desobediência. Aí sim, ele amaldiçoou. E todo atos que é contra Deus, que se opõe a Deus, hoje mesmo, por isso que cria espíritos, a carne ainda tem o poder de criar. Quando desobedece a Deus, deixa a carne dominar, a carne cria o espírito para ela mesma ser condenada. Então, esse negócio, meus irmãos, de daimon, mal do homem, isso é a história da carochinha. Questione isto. Pergunte isso no canal que você está lá assistindo. Pergunte, entre lá no comentário, comente. Comente, fala que tem 2 irmãos aí no YouTube ensinando que o ser espiritual existiu. Pergunte, você que, meu irmão, minha irmã, que está seguindo esse canal, pergunte, não fica lá, estamos juntos, eleitas antes da fundação do mundo. Pergunte, questione, busque entendimento, sabedoria. Não é tudo que está certo. Pergunte no comentário, tem 2 irmãos aí, herege, o irmão Fernando, do canal Yahushua Reina para Sempre, o irmão Paulo, do canal Luz da Graça, que estão ensinando que o ser espiritual existiu. O que você acha, meu irmão, desse ensinamento? Pergunte lá. Mostra os capítulos, versículos que estamos mostrando, mostra também para eles. Tem 2 burros ensinando que o ser espiritual existiu. Mas estes que são burros buscam, leem, entendem, não chamam Jesus de mentiroso. Eles falam que Jesus já voltou, sim. Eles falam que o juízo já aconteceu, sim. Mas eles negam a parte invisível. Eles negam o Espírito. Eles negam a parte invisível que Deus fez. Deus fez o homem com uma parte invisível e Deus fez o homem com a parte visível. Deus fez o homem de natureza humana e Deus fez o homem de natureza divina. Deus fez o homem de 2 naturezas. Pergunta lá para eles que dizem que Adão era somente pó, um boneco, pó deformado, imperfeito. E esse negócio de filhos da perdição, filhos da eleição, calvinismo puro, calvinismo no meio da graça. Eles dizem que nós fala que todos receberam o Espírito de Deus agora, fala que nós somos universalistas, mas eles dizem que Adão foi feito só da matéria, imperfeita, feito para pecar. Então, isso é ateísmo. São ateus no meio da graça. Não. Deus fez um homem de 2 naturezas, a invisível e a visível. Natureza humana e espírito. Espírito e natureza humana. Foi isso que Deus, por isso que Adão era uma luz, era um anjo. E esse anjo, ele foi colocado dentro da formação de Deus. E isso você vai aprender, viu, meus irmãos? Isso é muito maravilhoso. Deus formou. E Yahushua, Jesus, ele olhou para ele e falou, olha, quando ele tocou aqui a terra, aquele corpo da sua ressurreição, que passou entre as paredes. Um dia eu perguntei ao irmão aí, que corpo era aquele que passou entre paredes? Perguntei porque eu estava com muita dúvida sobre esse corpo. Um canal maior, não vou citar o nome aqui, canal X, eu perguntei que corpo era aquele. E o irmão, com suas conjecturas,
sendo professor, não sei o que é professor, teólogo, bacharel, exegese, eu não sei o que é pregador da graça, veio falar para mim que nem nas escrituras não estava escrito isso, que não tinha prova nas escrituras mostrando que aquele corpo de Jesus passou entre paredes. Falam tanto do sistema religioso, mas negam, chamam Jesus de mentiroso. A transição entre lei e graça. Jesus mostrou a existência de um ser. Jesus mostrou no deserto, Lucas 4. Mas eles dizem, negam, chamam Jesus de mentiroso e falam que é o sistema que está chamando. Por quê? Dizer que não tem prova, em nenhum lugar está escrito que Jesus passou com o corpo dele entre paredes, isso é uma mentira. E eu questionei. Falei, irmão, você, pelo ensinador que você é, pelos escritos, você está negando Jesus. A existência, a veracidade da Bíblia, dos evangelhos. Porque tudo é, vocês dizem que tudo é fermento. Como que tudo é fermento? Como que vocês vão entender o futuro se não ler o passado? Como que vai construir pontes para o futuro se você não passou nas pontes do passado para ver como é que foi? Para ver o que aconteceu? Eu estou falando muito já. Eu estou falando isso, meus irmãos, essa introdução, para que os irmãos entendam. Porque muitos vão falar que nós estamos acreditando num ser de rabo, de chifre, de roupa vermelha, né? Aquele tem dente. Não, não é isso. Nós estamos falando que ele existiu como um ser invisível, como um espírito sem corpo, um anjo. Que esse anjo não veio do céu. Não é isso que nós estamos ensinando. Nós estamos ensinando que ele foi criado através dos homens perfeitos. E que esse espírito que veio de Deus, ele mesmo se opôs a Deus, quis ser igual a Deus, e nisso ele, esse espírito, esse Satanás, por isso opositor, obstáculo, isso não é homem, meus irmãos, não é homem, é natureza humana. Ele se opôs àquilo que era luz, neles virou trevas, virou o avesso, virou a ira. E foi o imitador. Ele imitava. Não era que ele era um Deus. Não. Não era o Dabaor. Não. Mas ele imitava Deus. Ele queria ser Deus. E Adão teve filhos carnais. Caim e Abel. Filhos e filhas. Uns tinham entendimento, era carnais, que o ser dominava a mente deles, e outros eram espirituais, que tinham entendimento de Deus, mas todos eram filhos. Assim como Adão era filho, Eva era filha, mas só que eles tinham um pai adotivo, um espírito criado na mente de Eva, a serpente, metáfora que foi criada na mente, por isso o símbolo dos faraós antigos, o Egito antigo, tinha aquele símbolo da serpente com as nages abertas aqui, mostrando que a serpente do Éden foi criada na mente. Não que a natureza humana, não que Eva, não que a natureza humana era serpente, como é ensinado aí. Essas aberrações. Se a serpente era propriamente de Eva, então Deus criou errado, Deus criou o mal. Aqui nós não ensinamos, não, meu irmão, que Deus criou o mal, não. Aqui nós não ensinamos que Deus criou o mal. Deus não. O Deus que criou o mal é o Deus que estão ensinando aí, o Deus da desgraça. Nós não. Quem traz o mal é o homem e a mulher.
Eles criam, traz as trevas para a criação, que era a luz, que era perfeita. Isaías 19, já falei muito já, 25 minutos. Isaías 19. Quero que os irmãos fiquem à vontade. Eu vou ler aqui, eu quero ver o que esses irmãos que ensinam aí que existe o filho da perdição, o eleito, não eleito, eles estão ensinando que o juízo já aconteceu, mas se existe o ímpio, se existe o filho da perdição, o sem espírito, então vai haver juízo ainda, meu irmão. Jesus vai voltar ainda, você está igual ao sistema. Trocando gato por lebre, lebre por gato. O sujo falando do mal lavado e o mal lavado falando do sujo. Esta é a verdade. A graça de Deus. Deus trouxe uma alma nova a cada ser humano depois da destruição, depois do juízo. Agora não é uma alma adâmica. Não é um corpo de ofensa. Agora é um espírito aperfeiçoado. Uma alma nova. Um espírito novo. Gerado pelo próprio Deus. Por mais que a sua carne, os seus desejos, o reino de Deus não está manifestado nessa vida, nessa mulher, nesse homem. Mas aqueles que é manifestado sabem, entendem, meus irmãos. 19 de Isaías. Fernando, então pode dizer que lá no Antigo Pacto eles eram filhos de Deus? Claro que era. Não era uns descendentes da serpente e outro da mulher não, como é ensinado aí. Sim, quase certo, mas com um entendimento perfeito. Olha só. Isaías capítulo 19, versículo 24, 25, esse é os versículos da série de vídeos, que diz assim, versículo 24. Naquele dia Israel será o terceiro com os egípcios. Israel é o terceiro com os egípcios. Preste atenção. Isso é muito relevante. Olha que coisa linda, meus irmãos. Naquele dia naquele dia Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios. Vírgula, uma bênção no meio da terra. Mas eles dizem que tudo é fermento. Vocês estão no fermento, olha aí da lei, né? Mas ele está dizendo que naquela lei, está dizendo que a Assíria está dizendo que o Egito era uma bênção. Prossegue. Era uma bênção no meio da terra, no centro da terra. O Egito, a África hoje, a África era o Egito antigo. O Egito é a África. É o meio da terra, é o centro do ciclo da terra. Que diz, versículo 25, porque o Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo, bendito. Ele não fala maldito, ele diz, bendito seja quem? O Egito. Misraim, meu povo. Olha, ele diz que o Egito é o povo dele, irmãos em graça. Não é eu que estou dizendo. E a Síria é obra das mãos dele. Então, a Síria é o povo dele. O Egito é o povo dele primeiro. A Síria é obra das suas mãos. E ele diz o que, Fernando? E Israel é a minha herança. Olha só, nós temos aí 3 povos. 3 civilizações, e essas 3 civilizações, Deus está dizendo, um é meu povo,
o outro é obra das minhas mãos, e o terceiro é minha herança. Tudo que eu tenho é de Israel. Mas tem o Egito, que é o meu povo. E tem a Assíria, que eu fiz com as minhas mãos. Mas como é que fica então, Fernando, esse negócio? Filho da perdição, filho da perdição, filho da salvação, o eleito e a eleita. Isso ele se contradiz. Eles batem cabeça, igual os sionistas lá na terra chamada Israel. Bate cabeça nas pedras dizendo: Machia, vem Machia. Então, meus irmãos, Deus tem 3 povos. Ele mostrou ao profeta Isaías. Não é o Fernando que estou falando. Ele teve 3 povos. 3. O povo. Olha, meu irmão tem uma revelação importantíssima. O primeiro homem criado foi um filho de Deus. Foi um anjo espiritual e foi um filho carnal. Foi Adão. E Adão foi criado dentro, no centro da terra. Adão foi criado no centro da terra. E eu vou mostrar mais a vocês que a pirâmide de Gizé, aquela que está a maior entre as duas, aquilo ali é o centro do ciclo da maquete que Deus criou, a criação de Deus. E eu vou mais além, lendo e estudando. Foi ali aonde foi levantada as pedras no mundo antes do dilúvio. Eu vou mostrar a vocês que ali foi levantada aquela pirâmides, que era o lugar que chamava Pangeia, ou se chama de Pageia. Eu chamo de Pagé, mas Pangeia era um continente só. Ali, quando foi levantada antes do dilúvio, a aquisição, a família de Caim. E outra, eu estou falando do mundo antes do dilúvio e o mundo depois do dilúvio. Quando Caim teve o seu filho Enoque, não Enoque de Sete, mas Enoque, chamou o nome da cidade Enoque. Ele foi para Norte. E os livros banidos, o livro do Egito dos mortos, diz que quando Enoque recebeu ordem para construir a primeira cidade, foi falado pelo seu avô, pelos seus irmãos, pelos seus tios, a família, os filhos de Adão, que naquele centro, naquele lugar, olha a revelação, no meio da terra, com uma pedra esmiuçada, perfeita antes do pecado, Deus fez o primeiro homem. E ele, sabendo da informação do seu avô, tataravô, voltamos aqui, voltamos de volta. O vídeo deu uma puladinha. No meio, voltando a falar aqui, no meio ali da terra, Enoque, sabe, o filho de Caim, não Enoque, filho de Sete, ele levanta aquela pirâmide, porque eram gigantes, por isso Nefilins, eram gigantes, tinham um corpo de 3, 4 metros, ele levanta. E segundo os livros encontrados no Mar Morto, no livro do Egito dos Mortos, o livro dos Mortos diz que todo filho primogênito, o primeiro que nascia, eles eram de estatura elevada. Então fica a revelação bem clara, como eu estou falando de Sem, Cã e Jafé. Sem, Cã e Jafé.
Eles eram homens que tinham uma genética enorme. E os seus primogênitos nasceu também assim. E diz que ali no meio ele constrói a cidade, o Enoque. Ele levanta a pirâmide com a sua família, porque ele sabe que ali, naquele local, foi feito o seu tataravô, avô Adão. Enquanto vocês ficam nesse negócio de inspirado, esse está inspirado, esse aqui está inspirado, esse não está. O livro de Flávio José não tem inspiração, mas está ensinando. Está dizendo que ele foi contemporâneo, mas diz que não, só a Bíblia tem a inspiração de Deus. Quem disse isso? Quem ensinou isso? Então nós aqui, meus irmãos, usamos de sabedoria de Deus, lemos, entendemos, buscamos fontes confiáveis, não livros modernos, mas livros antigos, história. Por isso estamos nessa série, um mundo antes do dilúvio e um mundo depois do dilúvio, agora com Sem, Cã, Jafé, com filhos carnais e depois espirituais. Porque eles eram espirituais antes do dilúvio. O livro de Segredo de Enoque diz que eles eram espirituais, eram nefelins caídos, espirituais. Depois do dilúvio, eles tornaram gigantes carnais, eram gigantes espirituais e depois viraram gigantes carnais. E depois nós vamos entender isso. Tem uma revelação muito importante sobre esses gigantes espirituais e depois gigantes carnais depois do dilúvio. Por que isso? Então, não é o Fernando que disse que o Egito, por isso que foi revelado ao profeta Isaías que o primeiro homem foi criado no Egito. Foi ali no centro da terra. Depois eu vou falar para vocês essa formação, como foi criado o Adão. E vocês vão ficar pasmos. Eu quero que os irmãos que falam, que gostam muito do apóstolo Paulo, que seguem o apóstolo Paulo, as suas cartas paulinas, tudo é o apóstolo Paulo, o evangelho da graça, que segue mais o apóstolo Shaul do que o próprio Jesus de Nazaré dos 4 livros históricos. E pior ainda, que não leiam o livro da lei, que ensinam totalmente errado que a lei foi, que a lei não existe mais, que a lei foi terminada. Que é isso, meus irmãos? Comentem, questione. Gênesis capítulo 10, para nós dar continuidade agora. Gênesis capítulo número 10. Para nós ter um perfeito entendimento. Filhos carnais, depois espirituais, depois do dilúvio. Essa é a série de vídeos mostrando um Deus bom, um Deus maravilhoso, um Deus que o amor dele é incondicional e que ele é o Pai dos Espíritos e que a formação de Adão foi com material perfeito. Olha só, os descendentes de Noé, capítulo 10 diz assim: estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. Palavra no português Brasil: os semitas, né? Os cananitas, semitas, cananitas e jafetitas.
Eu vou repetir isso para vocês. Capítulo 19 do profeta Isaías diz que os 3 filhos primogênitos de Sem, Cã e Jafé, os netos primogênitos de Noé, eles seriam o quê? Uma bênção. Mas Deus, ele antecipou, pela sua soberania, pela sua permissão, por ele andar em suas leis, Deus sabia que um desses filhos, e Deus viu o que aconteceu, que eu já falei isso a você, você pode estar vendo outro vídeo, que Deus viu o que aconteceu com Cã e seu pai Noé. Deus antecipou, Deus sabia, não que Deus quis que toda a carne está obedecendo a ele, não é isso, não é o Deus mau. Deus, quando Noé amaldiçoou o seu filho, Deus já antecipou como que esses descendentes eles iam se comportar, os seus filhos, como que eles iam se comportarem com o próprio Deus, com ele, com o próprio Deus mesmo. Deus já sabia que eles não iam ter o que? Entendimento. Que eles não iam ter, Fernando, o que? Entendimento de Deus, não iam respeitar Deus, não iam buscar Deus. E que eles iam trazer de volta aquilo que estava acontecendo antes do dilúvio. Eles iam trazer de volta. Então Deus, pela sua soberania, não é que Deus ele amaldiçoou, porque se eu dizer que Deus amaldiçoou, então eu estou contradizendo, eu estou falando coisa que não posso falar. Ele abençoou lá no meio da terra o meu povo, eu abençoarei o meu povo Egito e a Síria, a obra das minhas mãos, e meu povo Israel, a minha herança, sem Cã e Jafé. Mas dali para frente, meus irmãos, do capítulo 10 de Gênesis, quando eles nascem, como eu estou lendo aqui para vocês, versículo número 1, as suas gerações, a Bíblia é um livro espetacular que tem as suas gerações, as suas genealogias. Não é um livro religioso, não é um livro científico, é um livro que confirma a verdadeira ciência, os verdadeiros fatos, a verdadeira arqueologia, a verdadeira história genuína. Diz que Deus, ele já sabia, quando Noé viu aquele acontecimento, a genética que estava no sangue das suas noras ou da sua própria esposa, porque os irmãos que não sabem, a esposa de Noé, a mesma, era irmã, parente mais próxima de Caim. A Cainar, que é um nome difícil. As suas noras também tinham um parentesco com o sangue de Caim antes do dilúvio. O que estava mostrando, Fernando? Que eles não tinham entendimento antes do dilúvio, que eles eram os descendentes da serpente de Satanás, adotados pelo ser espiritual, e que eles eram filhos carnais de Deus. E que não respeitava a Deus, que assassinou. E além disso, os anjos, quando Noé nasce, os anjos observadores, os anjos, diz o livro de Enoque, que os anjos Samiasa e Azazel, com mais 200, eles vêm ensinar algo que não poderia, que era proibido. E além deles pecarem, ser igual a Adão, como Adão pecou, eles escolheram mulheres
quando eles tocou o solo, eles se tornaram como Adão antes do pecado. E quando eles escolheram coabitar, eles se tornaram caídos. Tentaram ali, o livro de Enoque diz que tentaram um teste novo genético de uma nova criação, uma criação com uma genética, uma engenharia de teste genético. Eles tentaram mudar a criação. Queriam criar a terceira criação. Deformar a criação perfeita de Deus, a imagem e semelhança que era Adão. Que eram os animais. Eu estava falando com o nosso querido irmão Paulo esses dias, que foi o motivo maior que houve no mundo antes do dilúvio, que Deus, ele se entristece, porque a palavra arrependimento ali, Deus se arrependeu, mas ele se entristece no original. Por quê? Porque eles estão fazendo testes genéticos, animais com animais, homens com homens. Mas eles começam a fazer isso depois que os anjos vêm. Porque eles já tinham uma sabedoria. Os filhos de Caim. Eles já tinham sabedoria de Deus, meus irmãos. Mas os anjos vêm para mostrar as trevas. Vocês podem ver lá os filhos de Caim criaram instrumento de cordas, fizeram tendas, eles eram inteligentes. Mas os anjos vêm para mostrar o proibido, para mostrar as feitiçarias, para mostrar as trevas, para mostrar o proibido, para fazer as mulheres ter vaidade, pintar os olhos, fazer sobrancelhas, Azazel, Samiasa. Vocês têm que fazer isso. Eles começam a mostrar as trevas, o mal que Deus ocultou, que não era para ser mostrado. E além disso, os anjos ensinam sacrilégios, ensinam para eles a fazer uma nova criação. Como, Fernando? Coabitando com mulheres, fazendo sexo com mulheres. E aí, meus irmãos, tá a resposta. Por que Deus julgou o mundo antes do dilúvio, cobrindo a terra com águas, trazendo julgamento? Por quê? Porque eles estavam tentando, antes do dilúvio, trazer uma nova criação, que não era a criação de Deus, que era uma criação de anjo com humanos. Isso nunca deu certo e nunca daria. Por quê, Fernando? Porque o Criador é um. Sempre foi um. A criação sempre foi a material e a criação espiritual. A física e a invisível. Então, quando nós vemos hoje quando nós vemos hoje nesses testes, nessa engenharia de testes de animais, esses testes convencionais hoje, isto já existia lá. A tecnologia já estava lá. Eles eram povos mais avançados do que o século XXI. Ou vocês acham que eu estou errado? Homens gigantes que construíram cidades, teve os ensinamentos dos seres angelicais e eles coabitaram com as mulheres, tiveram filhos.
Nefilins. E eles vieram o que, Fernando? Deformados. Vieram as amálgamas. A mistura de ovos, a mistura de sêmenes de animais, de homem, a mistura de planta com planta, de raiz com raiz. Foi isto que os anjos ensinaram. Os anjos ensinaram eles a mostrar que Deus era um criador com deformação, era um criador que criou tudo torto, errado. E esses irmãos em graça estão nesse ensinamento, igual os anjos estão ensinando, igual os anjos. Que o homem não tinha espírito, que o homem era pó da terra, que o homem era imperfeito, como foi feito para pecar. É isso que vocês estão ensinando igual a Azazel e Samiasa. Desculpe aqui, meus irmãos. Deus trouxe o juízo por um motivo. Esta criação de criar filhos espirituais e filhos carnais, quem deu? Deus só deu para o homem Adão e para a mulher Havá. É Ele é que deu o poder de gerar filhos. Foi dado para Adão e Eva somente. Os dois somente. Só os dois. Não foi dado para criaturas angelicais. Foi isso que os anjos fizeram. Vieram antes do dilúvio, tentaram corromper a criação perfeita. Com seus filhos gigantes deformados, com 6 dedos, com um olho, gigantes, todos deformados. Era um mundo antes do dilúvio. Quando Noé nasceu, os anjos veio, os 200 anjos, os 202 anjos, sabe, no comando de Azazel e Samiasa, eles descem no monte Hermon e eles agora vão ensinar o proibido. Porque já tinha o pecado de Adão, agora vem o pecado dos anjos. Mas eles vêm para trazer uma nova criação. Eles vêm agora para tirar Deus da criação, para mostrar que Deus errou. Cuidado, meus irmãozinhos abençoados de Deus, irmãos queridos em graça. Cuidado com esses ensinamentos. Busque lei. Busca conhecimento. Um motivo que Deus julgar o mundo antes do dilúvio é porque eles estavam fazendo testes genéticos e fizeram. Eu estava falando com o irmão Paulo que eu vou mostrar a vocês o que Deus criou nessa série ainda. Eu vou mostrar a vocês o que Deus criou e o que o homem criou. Eu vou mostrar a vocês a criação perfeita e a criação imperfeita. Quem criou a criação imperfeita? Quem ensinou essa criação imperfeita? Foi os anjos. A natureza humana foi afetada pela natureza divina dos anjos que Deus criou. Anjos não foi feito para criar. Anjos foi feitos para adorar. Anjos não é criador. Anjo é criaturas. Nós não somos criadores. Somos criaturas com poder que Deus deu para criar na sua essência, como Ele cria.
Você está entendendo, amado? Deus não deu esse poder de criar para nós mexer em sua criação. Deus não deu o poder de criar para nós pegar lá o esperma do cachorro e pegar o esperma. Desculpa aqui, meus irmãos, a palavra. Mas essa é a palavra, o sêmis. Deus não deu esse poder para nós pegar o esperma do animal e do humano, ou do animal com animal, ou a raiz da planta com a raiz da planta, e misturar e plantar lá e falar assim, eu criei. E ainda dizer que eu criei. Você criou o quê? Foi isto que os anjos fizeram. Foi isto que foi abominável ao Criador. Quando nós vemos hoje sexos opostos, ou isto é da carne, isto, Deus, meus irmãos, eu vou falar uma coisa aqui forte. Quando nós vemos hoje, com todo respeito, os homens sexualismos, as lésbicas, a sofolia, o sexo com animal, sofolia, né, chamada sofolia. Isto está ligado à carne de homem, à carne de animal, a sêmis. Por isso que o Instituto Butantan, o Instituto Fiocruz, aí no Rio de Janeiro, e outros que tem no mundo, na América, nos Estados Unidos, eles fazem teste, primeiro lá nos ratos. Isto é uma coisa que o próprio Deus, ele permite, porque Deus sabe que ainda está no limite. Deus sabe que está no limite, por mais que seja ao contrário, mas Ele sabe. Mas o que acontecia lá no passado, antes do dilúvio, era diferente. Por que, Fernando, era diferente? Mostra aí para nós qual era a diferença. A diferença, meus irmãos, primeiro, vou terminar agora. A diferença, o vídeo está ficando muito maior, é que Deus criou os anjos. Ele disse, haja luz, luz foi os anjos, o haja de Deus. E os anjos, com a natureza angelical, fez sexo, tornou-se físico. Primeiro tornou-se físico, que eles chamam de teofonia, como Ada, fez sexo com as mulheres, mas só que a luz que Deus fez, os anjos que Deus fez não para criar filhos. Aqueles anjos lá não. Deus não fez eles para criar filhos carnais. Deus fez eles para criar filhos espirituais. Você está entendendo, amado? Deus fez Adão, formou Adão, colocou ele, e ele escolheu ser físico. Mas ele antes era para criar filhos espirituais. Depois do pecado, aí sim, ele vai ter filhos carnais. Como que os anjos não pecou, meus irmãos? Eu ensinava que os anjos não eram anjos, que eram os descendentes de Caim, que eram os descendentes de Sete, que se uniu com outro e a maldade cresceu. Não é verdade. Então, esta é a razão que Deus trouxe o dilúvio. Hoje, tem esses testes, essa engenharia de genética moderna, convencional. Porém, está aí animal com animal, homem com homem. Isso sempre houve. A zoofilia. Mas só que antes do dilúvio, meus irmãos,
é que os anjos não eram para ter filhos carnais. Deus fez eles para criar coisas espirituais. Eles eram luz e virou trevas. Foram presos em cadeias eternas até o dia do juízo, diz Judas. Deixaram, olha o que ele diz, deixaram a sua habitação, deixaram o seu estado original para se relacionar com a criação, com o espírito que Deus fez. Olha aí, olha a controvérsia. Deus criou o homem, formou, soprou o nefesh nele aqui na terra. Deus fez o homem com espírito, deu espírito para ele. Aí Deus fez de espírito do anjo luz lá no céu. Aí o anjo sai de lá para se relacionar com aquilo que Deus fez com a sua criação. Ele vai e tenta inverter as coisas. Ele tenta trazer uma invenção, um misticismo. O misticismo é perigosíssimo. A mistura. Sabe o que é mistura, meus irmãos? Água não mistura com óleo. De uma fonte não sai dois tipos de água. Água salgada e água doce. Não. E para Deus, Deus disse: o meu espírito não pode estar mais com o homem. 120 anos será o seu tempo de vida. Por quê? Porque eles tentaram fazer uma terceira criação e essa terceira criação não deu certo. Porque Deus deu poder só para Adão e Eva. Eva para gerar e Adão para criar. Por que rejeita o livro de Enoque? Por que o livro de Enoque não está no canônico, chamado canônico? Ele tem o nome de canônico. Então Deus, Ele julgou, Ele pelas águas, pelo dilúvio, Ele matou as criações que não deu certo, que não era para anjo criar. Não era. Esses testes genéticos, e depois eu vou mostrar aos irmãos, porque hoje, isso vem lá do passado, meus irmãos, porque hoje existe tanto inseto, porque hoje existe tanto insetos venenosos, insetos que são feios na sua aparência. Por quê? Porque Deus disse a Moisés: os animais impuros e limpos você vai colocar os filhotes aí na arca, Noé. Mas cada um, vou terminar agora, para fechar com chave de ouro. Mas cada um, Noé, vai ser conforme a sua espécie. Vai ser cada um conforme a sua espécie. Porque lá já tinha mistura, lá já tinha animal deformados. Já tinha leão com asas, já tinha dragão com corpo de um outro animal, o leão com corpo de animal, com corpo de ave. Lá já tinha. Você acha que a Síria, nos seus desenhos, nas suas pedras, você acha que aquilo ali é mitologia, irmãos? Você acha que aqueles símbolos lá do Egito, do Egito antigo, os desenhos da parede, lá com aquela ave, aquilo ali eles faziam antes do dilúvio. Eles faziam. Você acha que a mitologia grega é uma mentira? Homem com parte de corpo, com chifre de touro. Você acha que aquilo é mitologia para o século presente, para nós, mas para eles não. Mitologia para esses irmãos que fica só com simplesmente a Bíblia,
que é canônica, está inspirada por Deus. Olha, está inspirada, aquele lá não está. Estou indo. Voltarei. Continuando o capítulo 10. Tem coisas, tem revelações profundas aí que vai vir, irmão. Não perca esse mundo antes do dilúvio. Esses filhos espirituais antes do dilúvio e filhos carnais antes. E esses filhos carnais e espirituais depois do dilúvio. Tem muitas revelações profundas. Essa série de vídeos eu vou ir até Sodoma e Gomorra e aquelas 3 cidades adjacentes que Deus trouxe o juízo. Aquelas 3 cidades que foram, as 5, né, que foram sentenciadas por Deus também. Vamos continuar falando dos gigantes. Os gigantes, o Anak, os Anaquins depois do dilúvio, trouxeram a genética dos Nefilins antes do dilúvio. Os Anaquins foram depois do dilúvio, os gigantes carnais. E depois eles se espalharam pelo mundo. Isso é maravilhoso. Este é o ensinamento das Escrituras cumpridas com os livros banidos, canônicos, apócrifos. Este é o canal Yahushua Reina para sempre. Não perca. Um abração a todos os irmãos. Um excelente domingo, um excelente dia. Que esta paz, esse entendimento, essa sabedoria possa Deus abrir a sua mente para que vocês entendam a verdade da história, porque se nós ficarmos assistindo somente o Big Brother, o futebol, o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Paulista, Champions League, as novelas da Globo, não é que seja errado, você não vai ter esse entendimento. Mas se você deixar o reino de Deus manifestar dentro de vocês, aí vocês vão ter um entendimento do Espírito de Deus. Saúde, paz e conquistas e vitórias espirituais, materiais para